Yes, sir, meu time! Mais um Pod RJ no ar, um programa de empreendedorismo do Food Service. E eu sou o PH, executivo de marketing da Rio Quality, a distribuidora que leva mais tempo para o seu negócio. Estou com ele, o idealizador desse evento gigantesco. Vocês estão vendo que a gente está em outra dimensão, né, galera? Rafa, CEO do JJ. Irmão, tu tá se aguentando? Eu tô quase desmaiando aqui nesse momento, parceiro. Maravilha, diretamente do Summit. Uhul! Podcast todo especial hoje. Pra gente é uma vitória, né, PH? Cara, se a gente falasse, quando a gente idealizou esse projeto, falasse, cara, daqui a algum tempo a gente vai estar com o cara que a gente vai entrevistar hoje. Eu tô algumas noites sem dormir porque é uma referência pra mim e garanto que pra todo mundo, esses mais de 100 mil pessoas que assistem um Pod RJ, é um presente pra todo mundo, né? Maravilha. E eu vou contar uma coisa bem legal que aconteceu. Eu levei todo o meu time pro RD Summit ano passado. Eu dei como prêmio, porque o evento ano passado foi um sucesso, e eu dei como prêmio levar eles pro RD. E aí, cara, a gente tava assistindo a palestra desse cara. Quando eu vi os meus funcionários, ora estavam chorando, ora estavam sorrindo, ora estavam falando, caraca, que legal! Mistura de emoções. Foi um mix de emoções. Cara, na mesma hora eu falei assim, esse cara tem que estar no palco do Summit. Fez certo. E aí eu fui atrás dele, graças a ele topou, eu fiquei feliz. E estamos aí, senhoras e senhores, com vocês hoje, João Branco no Pod RJ. Olá, pessoal, tudo bem? Prazerzão estar aqui com vocês. Olha que baita evento maneiro, hein? Tem uma multidão aqui. E o pessoal tá bem animado. E olha, meu objetivo nas palestras é fazer o pessoal sorrir, chorar e ficar com fome. Eu acho que você tem conseguido perfeitamente, João. João, queria agradecer a sua participação no Summit e no Pod RJ. Como a gente estava conversando aqui, né? É um canal dedicado para aquele cara que está com aquele início do sonho, que confia que dentro do coração dele tem alguma coisa chamando para ele construir algo que vai impactar a vida das pessoas. E a gente criou esse canal para que pudesse, com a experiência de quem já está um pouco mais adiantado na jornada, economizar alguns aprendizados que esse cara está tendo ali no desafio, esse cara, essa mulher, esse dono de restaurante, dona de restaurante estão enfrentando. Então, te agradeço a tua participação aqui, espero que você desfrute desse tempo para levar mais conteúdo para nossa galera. Vamos nessa. Vamos nessa? E a gente tem conseguido fazer isso, né? A gente tem conseguido impactar muitas vidas. Esse evento, né? A gente iniciou, inclusive, o evento falando sobre isso. Como a gente tem conseguido impactar a vida dos donos de restaurante. Eu queria começar trazendo uma passagem do seu livro, que eu estou adorando. Obrigado. Que ela diz, será que a nossa vida, né? O tempo que a gente gera trabalhando, será que foi para isso que Deus colocou a gente no mundo? Será que a gente faz isso porque a gente faz parte do clube dos boletos? Será que a gente faz isso porque a gente quer se desafiar? Será que a gente faz isso simplesmente para ganhar dinheiro? Qual é o verdadeiro propósito do nosso trabalho, né? E você, como um líder e uma referência hoje no nosso segmento, vem falando muito disso. Qual é o propósito, a ressignificação do trabalho e essa é a construção que você tem tentado trazer para essa nossa categoria aí? Vamos lá, eu acho que essa é uma discussão bem profunda. E a verdade é, para começar, quem trabalha com restaurante, faz as contas aí, você que trabalha com restaurante. Quanto tempo da vida você passa trabalhando? Se tirar o tempo que você passa dormindo, faz de conta que você está dormindo e você não está vivendo. Deixa só o tempo que você passa acordado. Do tempo que você passa acordado, eu tenho certeza que você vai chegar à conclusão que no mínimo metade da sua vida você passa aí no restaurante, vendendo, servindo, atendendo, reconciliando conta, comprando ingrediente, mudando embalagem, treinando receita, falando com o cozinheiro. Metade da sua vida você passa fazendo isso. Um dia me deu um tilt. Peraí. Neste momento tem médica salvando vida. Tem bombeiro apagando incêndio. E eu tô aqui vendendo batata frita? Será que era isso que eu devia estar fazendo com metade da minha vida? Mas aí eu lembrei que se tivesse só médica e bombeiro no mundo, aonde que a gente ia morar? O que a gente ia comer? O que a gente ia vestir? Como é que a gente ia pra lá e pra cá? Não dá. A gente precisa do trabalho de motoboy, de manicure, de professor, de médica, de advogado, de juíza, de cantora, de jogador de futebol, de marqueteiro, de chefe de cozinha, de quem trabalha no operacional do restaurante. A gente precisa do trabalho de todo mundo para ter as nossas necessidades do dia a dia satisfeitas.
Então, quando a gente percebe isso, a gente acabou de dar um outro sentido àquele trabalho. O trabalho de descascar batata. Ele pode ser um trabalho que tem um sentido, porque tem alguém lá que tá precisando de uma batatinha bem gostosa. Tá precisando ter um dia legal. Tá precisando levar sua vovó pra ir comer uma comidinha que ela gosta. Tá precisando colocar a família junto em volta da mesa com uma comida gostosa. Tá precisando pedir alguém em casamento numa refeição. Tá precisando disso. Então, a hora que você trabalha com essa intenção, você acabou de mudar a intenção do seu trabalho. Você não precisa mudar de emprego. Você pode mudar de trabalho nesse mesmo trabalho que você está aí, porque as pessoas precisam do que você faz. Verdade. Você fala isso, eu lembro de umas conversas com a minha mãe, que sempre no aniversário da minha mãe eu queria ir levar num restaurante chique, eu queria levar numa coisa assim que eu achava que fosse impressionar ela. Aí a gente saía do restaurante e minha mãe falava: ai, meu filho, sabe o que eu gosto realmente? De ir no cinema e comer McDonald's. Aí eu falava: pô, tô me esforçando tanto aqui. Mas aquilo, né, pra ela tem tanta mensagem, ela lembra da nossa infância junto com ela, naquele ambiente, traz tanta memória pra ela, né? E depois de assistir algumas vezes suas entrevistas e palestras, começou a fazer mais sentido pra mim. Eu costumo falar assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vocês já ouviram essa expressão? Claro. Muito. Independente da sua fé, de quem está assistindo a gente, neste momento, tem muita gente pedindo a Deus pelo pão nosso de cada dia. Essa pessoa que está pedindo a Deus pelo pão nosso de cada dia, ela está pedindo o quê? Ela está pedindo para Deus fazer chover pão na casa dela? Ela está pedindo para abrir o armário e ver um pão que brota ali no armário dela? Não. Ela está pedindo pelo trabalho de quem planta o trigo, quem colhe o trigo, quem moe o trigo, quem faz a farinha, quem assa a farinha, quem faz o pão, quem transporta o pão, quem corta o pão e coloca nele 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pix e gergelim. Com certeza. Quem está pedindo a Deus pelo pão nosso de cada dia, está pedindo pelo seu trabalho, meu amigo. Você trabalha com um restaurante. Nesse momento tem milhões de pessoas pedindo a Deus para que o seu trabalho seja bem feito. Eu saí do McDonald's em abril. A última convenção que a gente teve na empresa, que é aquela reunião que a gente junta todos os gerentes de restaurante dos mais de 1.000 McDonald's do Brasil, aquela multidão tinha umas 1.500 pessoas, assim. Minha última convenção lá, eu mostrei um vídeo dos meus filhos fazendo uma oraçãozinha antes de comer um McDonald's. Sexta-feira em casa a gente come um Mac em família. E os meus 2 filhos, tem um filho de 9 e uma de 7. Estavam assim: papai do céu, muito obrigado por esse McLanche feliz. Obrigado pela pessoa que fez essa comidinha, porque a gente gosta muito. A gente está muito feliz. Muito obrigado. Eu falei para eles todos lá. Falei: olha, o trabalho de vocês deixa a minha família mais feliz. Os meus filhos pedem a Deus pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Legal. Sensacional. Legal. João, teve um podcast que eu assisti teu e você falava que, se eu não me engano, todo restaurante devia ter um superpoder. E eu achei muito bacana isso. Queria que você falasse um pouco disso. Todo restaurante deveria ter um superpoder. Olha que frase é essa, hein? Não sei exatamente de onde que saiu aí, mas gostei de ouvir também. Eu acho que todo o restaurante, no fim das contas, ele faz um serviço muito forte. E a palavra serviço, ela pega muito forte em mim. Porque serviço é você servir. Servir é você se colocar na posição de servo de alguém. É você, naquele momento, falar assim: tudo o que me importa é o que você precisa. É como se tivesse alguém na sua frente que está com dor de cabeça e você tem um remédio. E o restaurante alimenta, cara. O restaurante entrega algo que é a necessidade básica do ser humano. O restaurante entrega algo que sem isso a pessoa não vive. Lógico que você consegue entregar algo mais sofisticado, menos sofisticado, algo com a alimentação mais balanceada, menos balanceada, algo mais barato, algo mais caro, algo porção maior, porção menor. Mas assim, cada prato que você entrega para o seu cliente não tem só comida ali, tem um pouco de você, tem um pouco do seu serviço, tem um pouco do seu amor ao próximo. E eu acho que no restaurante isso é muito visível. E é isso que é tão legal no restaurante. Cara, quem vende um cupcake não tem só farinha, chocolate numa forminha ali. Tem um carinho pra alguém, sabe? Eu falo assim, você tem uma empresa que vende churros, você não vende churros, cara. Você vende um troço
que faz alguém esquecer o ex-namorado, você tá entendendo? Ninguém vai no McDonald's para comprar pão, carne e queijo. Ninguém vai. Sim. Cada um vai lá porque tem uma necessidade, um interesse, uma dor e precisa de uma ajuda diferente. Então, já que você consegue ver isso no restaurante, veja e satisfaça essas pessoas. Legal, João. A gente fala de propósito, a gente fala dessa relação, vou chamar de amorosa, sentimental com o trabalho. E na vida real, muitas vezes a gente encontra alguns desafios, como por exemplo um chefe que não tem a mesma visão que a gente. E a gente precisa daquele trabalho, né? E ontem, na minha casa, eu tenho o hábito de fazer o culto no lar toda segunda-feira com a minha esposa. E a gente lê uma passagem e discute sobre aquilo. E ontem a gente tirou uma passagem onde falava que dos ímpios é razoável esperar avareza, indiferença e amontoar irrefletidamente coisas, mas dos amados é esperado algo a mais. Para essas pessoas que estão ali nessa situação, que tem aquele chefe que está falando show me the money, only show me the money, e que às vezes é agressivo e que às vezes não compartilha de uma visão um pouco mais coletiva. O que você teria para falar para esse cara hoje, que ele está precisando às vezes de colocar o sonho dele para frente, ou que ele precisa tomar uma decisão na vida dele, como ele ia trabalhar isso dentro dele? Vamos lá. Gente, primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte: não existe trabalho perfeito. Não existe um lugar onde você vai simplesmente fazer tarefas que você gosta o dia inteiro, só com pessoas legais, sem concorrentes chatos, com uma equipe extremamente amorosa, dedicada, só com clientes que não são caloteiros. Esse trabalho não existe. Não existe. Não é a questão de você encontrar uma coisa que você ama e nunca mais você vai chamar de trabalho. Eu não acredito nisso. Porque trabalho é perrengue. Mas trabalho também é uma bênção. Porque o trabalho é a forma que você tem de ser útil para os outros. O trabalho é o lugar onde você mais vai impactar vidas ao longo da sua vida. Então entenda que é um lugar que é espinhento, mas também é um lugar onde você vai impactar muita gente. E o ser espinhento às vezes passa por as pessoas que trabalham com a gente, que não são iguais a gente. Ah, eu tenho um chefe horrível, João, horrível. Vamos lá. Se você tem um chefe, uma chefe que te obriga a fazer coisas que vão contra os seus princípios e os seus valores, você tem toda a razão de pensar em mudar de emprego hoje mesmo. Se você tem alguém lá que te assedia, que faz coisas ilegais, imorais, você tem toda a razão. Agora, se o que você tem é uma pessoa que tem um estilo diferente do seu, que tem um jeitão de trabalhar, é uma pessoa que, puxa, não fala igual você, é uma pessoa que você vai ter que se adaptar, isso é uma grande oportunidade que você tem de ajustar o seu estilo, de amadurecer, de aprender a trabalhar em equipe com uma pessoa diferente, de aprender o que essa pessoa tem para te ensinar, porque todo trabalho vai ter uma coisa chata assim. Então pensa que nível que você tá de incômodo, de... Uma coisa são princípios, valores, ética, moral, legalidade, justiça. Outra coisa são estilos. Você consegue estar aí? A verdade é que você não trabalha pro seu chefe. Essa é que é a verdade. Não, meu chefe que paga o meu salário. Cara, você não trabalha pro seu chefe. Você trabalha para aquela pessoa que precisa da sua tarefa, da sua análise, do seu relatório, da sua comida, do seu atendimento, do seu serviço, do seu abraço. Não sei o que você faz, da sua massagem, do seu corte de cabelo, entende? Do seu tempero. É para essas pessoas que você trabalha, através do seu chefe. Então vê se de repente você consegue mudar a visão do que você está ali para fazer, e isso torna o seu dia um pouco mais leve e dá um pouco mais sentido ao que você faz. Essa seria a minha dica para você. Muito bom. Maravilha. Recentemente, eu e PH, a gente teve na NRA, que é a maior feira food do mundo lá em Chicago. Sim. Né? E a gente aprendeu muito lá, né? Eu queria tocar em 2 pontos que a gente percebeu lá, foi abordado em palestras lá. O primeiro é referente ao que eles chamam lá de, aqui também, né, de geração Z. Sim. Né? A galera até 25 anos ali. E eles falam que hoje é interessante para um restaurante focar
todo o seu marketing para essa geração, porque eles não são a maioria, mas eles que estão decidindo o que a família vai comer. Eu queria saber qual é a tua opinião sobre isso e o que você tem... Boa. Bom, hoje aqui, na apresentação, inclusive, contei pro pessoal que o público adolescente não é o público maioritário do consumo do McDonald's. O público adolescente é um público importante, mas está longe de ser o mais importante. Por quê? É um público que está numa fase de vida onde tem um recurso financeiro bem limitado, muda de ideia muito rápido, não come fora todo dia. Então não é um público tão importante do ponto de vista da venda de hoje. O público mais importante é o público que já trabalha, que já precisa da conveniência de uma comida rápida todo dia. Só que não é uma geração que a gente pode deixar de lado, porque daqui a 5, 6 anos, eles vão ser a maior parte do meu consumo. Então essa foi uma grande preocupação. O McDonald's cometeu erros aí no meio do caminho, acabou virando uma marca chata para essa geração e precisou correr atrás disso. O que eu diria eu não diria coloque todo o seu esforço de marketing no público adolescente. Eu acho que você tem que colocar todo o seu esforço de marketing em quem é o público que precisa daquilo que você consegue oferecer melhor do que qualquer outro. Esse é o seu público principal. Mas cuidado para você não destruir as pontes do público adolescente, porque daqui a 5, 6 anos eles serão seu público principal. Então meu desafio foi construir pontes com o público adolescente sem destruir as pontes com o público adulto. Por exemplo, o McDonald's mudou de drive-thru para drive-tudo. Por quê? Porque o público adolescente não anda mais de carro, não dirige mais carro. Muita gente. Mas como é que eu faço isso sem machucar a relação que eu tenho com o meu público mais velho? O McDonald's mudou de drive-thru para drive-tudo. O pessoal da nossa geração fala, engraçadinho, né? E tudo bem. A molecada fala, é isso que eu queria que vocês fizessem. Então eu ia lá, entrava no Spotify, músicas mais ouvidas do Brasil. Já fizeram isso alguma vez, não? Só pra ouvir as músicas, não pra pesquisar. Só pra ouvir. Coloca aí, top 10 músicas mais ouvidas do Brasil no Spotify. Cara, uma vez eu fui fazer isso. Se você nunca fez, faça aí, um exercício. É chocante. Por quê? Não são os meus gostos. É, exatamente. Tem 10 músicas que pra mim, das 10, tem 8 que nem era música ali. É só palavrão, é só não sei o quê. O que é isso? Cara, a molecada gosta disso daí. O que eu pegava? Eu pegava uma dessas músicas, colocava na propaganda do Mac. Só que não colocava o clipe dessa música. Não colocava essa música como ela tá. Mudava a letra. Então era aquela melodia, aquelas notas musicais daquela música. Mas falando do cheddar, do Big Mac, do quarteirão, do não sei o quê. Quando eu colocava isso no ar, o público mais velho olhava e assim, batidão, hein? Batidão. Só. O público mais novo olhava e falava, cara, eles pegaram aquela música lá que eu gosto. Não acredito. Entendeu? Então você constrói uma ponte sem destruir uma ponte. Porque senão, eu vou ficar fazendo zoeira agora o tempo todo para agradar os adolescentes. Cara, sua marca nunca foi zoeira, tá fazendo isso, você vai afastar todo o seu público atual. Perde identidade. Tem que ter esse cuidado aí. Pô, e continuando falando sobre essa identidade de marca, né? A gente viu recentemente uma pesquisa da IBM, onde eles fizeram uma pesquisa com crianças de 3 a 5 anos, onde eles botaram 2 caixinhas de batata, uma numa caixinha de batata toda branca e outra numa caixinha de batata toda vermelha, sem logo. A batata dentro das caixinhas eram iguais em todas. 77% das crianças de 3 a 5 anos falaram que a batata da caixa vermelha era melhor, tinha um sabor melhor. E a gente vê uma luta hoje do dono de restaurante em ele conseguir construir marca. Na sua cabeça, vence o jogo do food service, aquele que é mais conhecido? E como não se plastificar nesse trabalho de marca? Porque hoje você abre o Instagram, você vê todo mundo trabalhando com um modelo de aquele influenciador que visita o restaurante e faz um review. E aí você vê que tá todo mundo recebendo visita de algum influenciador e fazendo review. E aí você já não sabe o que mais é verdade. Como construir marca e se marca vence o jogo e como não se plastificar? Bom, é claro que eu acredito em marketing e em marca, né? É claro que eu acredito que um copo d'água sem marca nenhuma, um copo d'água com uma marca, você consegue vender algo que é quase uma commodity bem mais caro. Sim.
Então, eu acredito em marketing, né? Marcas são capazes de agregar valor. Mas para mim, no longo prazo, quem ganha o jogo não é o mais conhecido, não é o mais barato e não é necessariamente o que tem o produto mais gostoso. Quem ganha o jogo é quem é o preferido. E quem é o preferido é o que me satisfaz melhor. Então você precisa entender quem é o seu cliente, o que ele precisa e fazer uma coisa muito importante que ele precisa melhor do que qualquer outro. O seu cliente precisa de entrega rápida. Seja a entrega mais rápida do seu bairro. Você consegue? Seja a entrega mais rápida do seu bairro. O seu cliente, eu tenho uma pastelaria. Aí eu começo a falar que o meu pastel tem massa integral, que troco o óleo a cada 2 horas, que tem uma pegada sustentável, que eu trato os meus funcionários, que é a origem do ingrediente. Pergunta para o cliente da sua pastelaria, por que você compra comigo? E aí você vai descobrir, talvez, que de cada 10 clientes seus, 7 fala assim, cara, eu compro aqui porque é recheadão esse pastel. O seu diferencial é o recheio. Grande chance de que aquilo que o seu cliente fala para você, que ele elogia no seu serviço, é o que você está conseguindo entregar de importante para ele melhor do que os outros. E grande chance de que esse vai ser o melhor argumento para você usar para convencer outras pessoas a virem te consumir. Quem ganha não é o que tem mais orçamento de marketing. Quem ganha é o que satisfaz melhor o cliente. Óbvio, se você tiver mais dinheiro, você consegue contar isso para mais gente. É verdade. Você consegue fazer as pessoas perceberem, você consegue fazer um indicar para o outro mais rapidamente. Mas você despejar dinheiro de um produto ruim é rasgar dinheiro. Você despejar dinheiro num produto que não tem recompra, você falar de fralda para quem não tem filho, o que adiantou? Então você tem que falar para quem precisa, para quem quer, para aquilo lá. Vou fazer propaganda de McDonald's para quem é vegano? É rasgar, entendeu? Sim. Então, mais uma dica, pessoal. Você quer ganhar de um concorrente grande? Eu sei como é que você ganha do concorrente grande. Pega um grupo de consumidores e satisfaz ele melhor do que aquele concorrente grande. Eu sei como ganhar do McDonald's. Um restaurante vegano bem feito, para esse público, Sim. ganha do McDonald's. Sim. Para quem quer comer com o cachorro no colo, você fazer uma proposta pet friendly, que você pode comer com seu cachorro no colo, para esse público, você ganhou do McDonald's. Para McDonald's, você não consegue comer no cachorro no colo. Então, quem é o público para quem a sua opção vai ser a melhor opção? Aí você ganhou. E você diz isso na sua palestra, né? Você quer entender como que você agrada o seu público? Conversa com 10 clientes. Senta lá, conversa com ele, conversa com o seu motoboy, que às vezes entrega o seu pedido para o seu cliente e consegue perceber ali alguma emoção, né? E às vezes a gente se distancia dessa etapa ali, desse momento que é o mais importante, né? A gente percebe que, isso é muito bom, mas o dono de restaurante hoje, ele precisa fazer primeiro o básico. Às vezes, eu percebo assim, hoje o JJ tem 1.300 restaurantes, eu converso com muitos donos de restaurantes todos os dias, né? E a maior dificuldade do cara é fazer o basicão, que é o que ele se propôs a fazer. Eu me propus a entregar esse lanche aqui em no máximo 1 hora para chegar na casa do cliente quente, né? Ele não conseguiu ainda romper essa barreira de conseguir fazer isso, pelo menos em 90% dos casos, né? Então, eu até falei na minha palestra lá sobre o que eu falo de TAP, né? Que é tempo, atendimento, produto e embalagem, né? Que é o basicão para ele conseguir a recorrência, né? Então, às vezes, fica difícil. João, que conselho você daria para um cara que não tem ainda tá começando, né? Aqui tem muitos restaurantes nessa situação, que está começando agora, não tem uma verba grande para fazer marketing, né? O que você falaria para esse cara? Como ele poderia começar a fazer o marketing dele? Você está escutando a gente aí, tem verba nenhuma de marketing. Isso não significa que você não faça marketing. Melhor dica para você, capricha no seu produto, no seu serviço. Tem um restaurante que vende parmegiana, cara, faz um parmegiana que tem uma equação de valor excelente para o seu cliente.
olha, eu vou começar a vender aqui o parmegiana sempre para comer em 2 pessoas, para compartilhar. Faz o pessoal falar, meu, que tempero bem servido, que embalagem legal, chegou no horário que prometeram, preço justo, veio um recadinho escrito aqui na embalagem, eu ligo lá, eles me atenderam, são atenciosos, bom serviço. Isso aí, você já começou fazendo um marketing excepcional. Primeiro, deixa o seu cliente muito satisfeito. Depois conta para mais clientes. Começa aí, tá? Você já viu companhia aérea Azul fazer alguma propaganda na televisão? Nunca vi uma propaganda da Azul. Talvez tenha, mas nunca vi. Só que a hora que você chega lá, eles se esforçam. Não vou dizer aqui que conseguem todas as vezes. Em ser um pouco mais pontual. Tem um avião que tem 2 assentos aqui, é um pouquinho mais espaçoso. A aeromoça sempre chega, deixa você pegar um monte de comidinha lá quando você quiser. Ele tenta fazer isso. Esse é o marketing deles. Cara, o seu restaurante tá limpinho, tá bonito, o pessoal tá atendendo, o garçom tá olhando no olho, a comida tá chegando quentinha, rapidinha. Isso é marketing, tá, gente? Ah, começa fazendo panfleto. Não sei se tem que começar fazendo panfleto. Você tem que começar fazendo o seu produto bem feito, o cardápio bem montado, preço justo e deixando o seu cliente muito feliz. Antes de começar a ver se você tem que fazer marketing digital, fazer o Instagram, seguir regrinha mágica que você escuta daqui pra lá, fala com esse monte de cliente seu aí. Você gostou? Você não gostou? O que você gostou mais? Aí a hora que você percebe que tem uma coisa que esses clientes estão falando que eles gostaram mais, aí você tem verba de marketing, usa essa verba para falar sobre isso aí pra gente parecida com os seus clientes. Mais fácil talvez seja através do marketing digital, porque você consegue achar essas pessoas. Mas você precisa entender quem é o seu público, aonde elas estão, e aí vai lá, começa com um pouquinho para pessoas parecidas com a que você atende. Toda mesa que tem no restaurante, todo mundo tem crianças, olha o teu público aí. Toda mesa que tem aqui, é todo mundo engravatado, olha o seu público aí, quem é? O que você faz por eles que ninguém mais faz melhor? Todo mundo que vem aqui tem um sotaque lá do outro bairro, não é daqui, olha o seu público aí. Então, acha a melhor forma de falar com essas pessoas sobre isso aí que você faz bem. Muito bom. Dentro do painel que a gente vai apresentar com as indústrias hoje aqui no Summit, Heinz, Farm Fritz e Vigor, uma das perguntas que eu trago foi feita uma pesquisa recentemente pela PwC, onde eles entrevistaram 600 CEOs pelo mundo, perguntando qual era o nível de expectativa, otimismo que esses CEOs tinham em relação ao crescimento das suas receitas no próximo ano de 2024. Você, com a sua experiência, veio desse mercado. Imagino que redes como o McDonald's trabalham planejamento estratégico com certa antecedência. O que você imagina para o mercado de food service no Brasil nos próximos 2 anos? E se o nosso empreendedor, executivo, dono de restaurante hoje, ele pode estar otimista em termos de crescimento do seu negócio? Eu acho que o mercado de alimentação, como ele é muito grande, ele é uma necessidade básica, ele acaba naturalmente acompanhando o ciclo da economia. Então, o normal seria esperar que a gente tivesse um crescimento em linha com a inflação de faturamento, sim, do mercado como um todo. Agora, surgem aí no meio um monte de oportunidades de serviços diferenciados, de experiências melhores, de novos canais de vendas, de usar as informações do mundo digital para você conseguir ser mais assertivo no que você entrega para cada um, sim, de você não precisar baixar o preço para todo mundo de uma vez, mas fazer coisas mais cirúrgicas para você conseguir ir além. Sair da média de crescimento, né? Sair dessa média. E aí tem muita gente que consegue ir muito além da curva, seja porque está expandindo seus canais de vendas, o número de lojas, ou usando de toda essa inteligência. Mas o normal, se você está crescendo menos do que a inflação, você tem um problema. Eu acho que isso é algo que, cara, não é que o mercado está ruim para todo mundo, eu estou caindo 10% ao ano. Não, você tem um problema, tá? Porque está todo mundo almoçando ainda, está todo mundo jantando, você tem um problema. Agora, consigo crescer mais do que a inflação? Você tem muito concorrente também. Se você fizer coisas diferentes, que satisfaçam melhor o seu cliente, que você consiga capitalizar isso, sim, muita gente está conseguindo. Legal. Maravilha. Um assunto que a gente viu muito lá em Chicago foi o assunto da mão de obra. Os Estados Unidos passa por o maior problema de mão de obra dos últimos anos, né? E eles passaram
talvez por esse problema, começar a dar mais importância ao colaborador. Tanto é que lá, todo restaurante que eu entrava tinha a placa contrate, e abaixo da palavra contrate tinha uma lista de benefícios, né, bem criativos, por sinal, assim, às vezes o cara conseguia um pacote no Uber, ou então desconto em lojas de shopping, enfim, oferecendo. Ou seja, eles passaram a cuidar mais do funcionário. A feira em si, você tinha muitos estandes com software para funcionário, sistemas de controle para colaborador, ou seja, eles passaram a olhar muito para o colaborador, né, como o primeiro cliente deles. Eu queria saber o que você acha sobre isso, né, e o Brasil aqui, o que falta para a gente chegar nesse caminho também? Eu acho que a situação econômica, né, o momento econômico dos dois países é um pouco diferente. Então a gente vê nos Estados Unidos uma dificuldade de atrair a mão de obra lá para os restaurantes, porque é um trabalho duro, puxado, que você começa ganhando o salário de entrada, e eles têm mais opções. Aqui no Brasil, a gente ainda vive um momento onde a gente tem uma mão de obra, onde é mais fácil conseguir mão de obra no Brasil do que nos Estados Unidos, porque ainda não tem tantas opções aqui. Então o mercado de alimentação ainda acaba sendo uma porta de entrada para muita gente para um primeiro emprego. E tem toda uma juventude no Brasil que ainda precisa de oportunidade. Agora, ao mesmo tempo, você tem um monte de estabelecimentos, de marcas que perceberam que nenhuma campanha de marketing jamais será capaz de causar um impacto no seu cliente que um funcionário seu é capaz de causar. O que um garçom de um restaurante faz pela marca daquele restaurante, nenhuma propaganda é capaz de fazer. Então, se você investe nisso, talvez seja um dos melhores investimentos de marketing que você possa fazer. Uma pessoa que te atende bem, que te trata bem, que se importa com você, que cuida de você, um pouquinho melhor do que antes, um pouquinho melhor. Os clientes percebem. Quem te tratou bem, quem te tratou mal não foi o garçom, foi o restaurante. Sim. Então, defendo, valorizo quem faz isso como parte do negócio, e também é algo que no fim vai além, né? É um impacto que você está causando ali naquelas pessoas. Eu estava ouvindo o João aqui, balançando a cabeça, enlouquecido, né? Porque esse tem sido o assunto da minha paixão nos últimos meses. Quem dera eu pudesse ter ouvido tudo isso há algum tempo atrás, mas todo mundo tem a sua jornada. Eu recentemente fui a uma viagem ao Butão, onde eles aboliram o indicador do PIB e aderiram o FIB, né? Felicidade Interna Bruta, que lá eles chamam de DNH. E eu fui com alguns executivos aqui do Brasil, como por exemplo o Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. E o Gustavo conversando, ele falou, cara, hoje o acesso à capital, à tecnologia, a informação está tão facilitada que eu acredito que a próxima vantagem competitiva, aquilo que te tira do comum, aquilo que gera barreira de competição, serão a relação das empresas com os colaboradores. E essa identidade fazendo com que os colaboradores façam algo único, com essa conexão entre valores entre as empresas. E muito hoje legal. Eu escuto você falando isso, me dá mais coragem de ir nessa direção, porque eu acho que tudo começa com a visão do líder. Tudo começa com essa crença de falar assim, é por esse caminho que eu quero ir. Não é para provar que o mundo está errado, mas é provar que esse que eu quero fazer aqui também pode dar certo. Uhum. E hoje eu acho que o João, ele talvez seja no Brasil, pelo menos para mim e para muitos empreendedores desse ramo de alimentação, de food service, talvez a grande referência para esse caminho, né? E João, como que você acha que os líderes eles podem começar nesse processo? Você diria que o primeiro passo para se caminhar numa busca de felicidade da jornada do colaborador como vantagem competitiva seria ouvir o colaborador? Sentar na mesa e entender o que é importante? Benefício importante para minha galera aqui é um pacote na Smart Fit. Benefício importante aqui para mim é o meu dependente do plano de saúde garantido. E às vezes a gente não sabe, né? Às vezes a gente fala assim, dá uma cesta básica. E às vezes não é a cesta básica, às vezes o cara quer um voucherzinho. E na reunião do colégio
do filho, Exato. pode ser o melhor benefício para ele. E a gente não sabe como reter, né? E retenção de mão de obra tem sido um trabalho. Eu acho que o primeiro passo é você se importar com alguém que está ali com você, que tem uma vida, que tem uma família, que tem interesses, tem necessidades, tem preocupações, tem medos, tem sonhos. É você se importar. Quando você se importa, você acaba buscando soluções para que todo mundo fique feliz igual. Eu gosto de dizer que fazer marketing não é a arte de você simplesmente vender coisas. Não é a arte de você empurrar um produto para quem não precisa. Não é a arte de você enganar alguém. Não é a arte de você cobrar pelo seu produto o preço mais caro possível. Esse não é o melhor marketing. O melhor marketing para mim é aquele que combina performance com propósito. O melhor marketing é aquele de quem entende que do lado de lá tem alguém que precisa do que eu vendo e do lado de cá tem alguém que precisa vender. Precisa vender porque precisa levar sustento para casa, precisa de conforto, mas também precisa satisfazer a dor daquela pessoa, ver sentido naquilo, ver significado daquilo. E você precisa ter uma equipe que esteja nesse mesmo barco com você. Como que você consegue fazer algo que deixa todo mundo feliz no mesmo nível? O melhor preço que você pode vender o seu produto é aquele que equilibra a felicidade entre quem compra e quem vende. O fornecedor, o entregador, o produtor, o ponto de venda e o comprador, tá todo mundo feliz no mesmo nível. Talvez não tenha um feliz nota 10, ninguém, mas vai estar todo mundo feliz nota 7. Esse é o preço certo. Então, como você equilibra os interesses do seu funcionário com os seus, com o do seu fornecedor, com o do seu parceiro, com o do seu cliente, para deixar todo mundo igualmente feliz? Se você está explorando o seu funcionário, essa equação ela vai desmoronar. Você precisa dele. Então, importe-se com ele. Eu não estou falando para você ir lá e comprar para ele um plano de saúde que você não consegue pagar, porque eu sei que é pesado. Eu sei que a folha de pagamento é uma das maiores despesas do estabelecimento de alimentação. Não dá, não dá. Mas o que é o melhor possível? O que é o melhor viável? Um dia você vai chegar no fim da sua carreira, no fim da sua vida. E você vai olhar para trás. E eu queria muito que você visse 20, 30, 40 anos que você viveu em que você tentou fazer o possível pelo seu funcionário e pelo seu cliente. Que você não olhe para trás e fale, o que eu fiz? Nossa, construí um negócio aqui gigante, mas eu colecionei depoimentos de milhares de pessoas que trabalharam comigo que me odeiam. Será que valeu a pena? Não é isso que a gente quer chegar lá no fim da vida. Então equilibra. É possível combinar performance com propósito. Quando você vira para um funcionário, assim, cara, eu tô percebendo que você não tá bem hoje. O que está acontecendo? E você investe 3 minutos vendo como tá essa pessoa, você não tá só fazendo algo que é uma demonstração de amor e de carinho, algo que vai fazer você se sentir bem, e é algo que vai parecer que o seu trabalho é uma empresa de caridade. Você também está fazendo aquela pessoa trabalhar melhor no dia seguinte, não querer sair. Também está fazendo aquela pessoa ser mais fiel ao seu negócio. Dá para combinar performance com propósito. Muito bom. Maravilha, esse podcast tá um aço. Meu amigo. Dentro dessa pesquisa que a PwC fez, eles perguntam para os CEOs do mundo se eles tivessem uma agenda totalmente livre. E hoje o João tem até um podcast que eu recomendo para todo mundo aí, o Santa Correria, que já diz aí a vida de muita gente, mas ele traz propósito para essa correria durante as conversas dele. E ele pergunta para os CEOs do mundo se os CEOs tivessem uma agenda totalmente em branco, totalmente livre, onde que eles depositariam mais o tempo deles? Em melhorias para o desempenho atual ou em preparação para as exigências do futuro? Levando em consideração que 75% do mercado de food service no Brasil são de restaurantes independentes, aquele eu empreendedor, eu vendo, eu faço, eu fiz, aqui. Como que você aconselharia o dono de restaurante a alocar melhor o tempo dele?
Eu acho que E o que o João faz hoje. o dono, tá? A dona, a empresária, né? A líder de um negócio, eu acho que uma agenda seria mais ou menos 1/3 como eu consigo resultados melhores hoje, 1/3 como eu consigo resultados melhores daqui a um ano, e 1/3 vou cuidar da minha gente, das minhas relações, porque é aqui que a coisa acontece. Eu tentava fazer uma agenda mais ou menos assim quando era um executivo. De certa forma, minha agenda também é assim hoje, apesar de ser totalmente diferente. Então, eu preciso... E não é que assim, vou olhar minha agenda, vai ter 2 horas, 4 horas. Não. É uma sensação. Termino a semana, se eu fiquei aquela semana inteira só apagando incêndio, eu não fiz o meu trabalho. Eu só estou pensando em como vender mais hoje. Agora, se eu fiquei a semana inteira só estruturando o longo prazo, eu também me sinto mal. E se eu passei a semana inteira, eu não almocei com ninguém, eu não perguntei como é que ninguém tá, eu não dei feedback de melhoria pra ninguém, eu não pedi feedback pra ninguém, eu não construí uma relação com o fornecedor, eu também deixei passar uma oportunidade. Então eu tento equilibrar essas 3 coisas aí, eu acho que é uma boa referência. Funciona. Maravilha. João, o que você acha do delivery próprio? Hoje tem muitos restaurantes que trabalham com marketplace, né? E tem restaurante que trabalha com os dois, delivery próprio e marketplace, né? Você acha que o delivery próprio é importante para o restaurante construir a sua própria base de clientes, né? E não ficar completamente dependente do marketplace? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que cada negócio tem o seu mix de vendas, o seu canal de vendas, né? Tem empresa de cosmético, por exemplo, que adora fazer venda direta. Tem empresa de cosmético que sempre vai através da perfumaria, outro que vai através da farmácia. Cada negócio tem o seu. Mas no princípio da coisa, especialmente para restaurante, é muito importante que você conheça o seu cliente e que você dê acesso ao seu cliente. Então, que você saiba para quem você está vendendo, quando você está vendendo, como você está vendendo, e que ele consiga comprar de você. Então, quanto mais formas diferentes ele conseguir comprar de você, menor a barreira de acesso. E quanto mais você souber sobre o seu cliente, melhor você vai conseguir satisfazer ele. Eu acho que esse é um princípio básico. Aí você analisa aí das ferramentas que você tem, das negociações que você tem, se você consegue fazer isso bem ou não. Maravilha. João, para a gente encerrar aqui, estamos perto do fim, eu queria, como futuro aluno da sua imersão, que estaremos juntos em breve, antecipar aqui um conselho. Você, com a sua experiência de McDonald's e a Rio Quad como uma fornecedora de produtos para restaurante, o que você, como cliente do seu fornecedor, espera como pilar, como princípios básicos de entrega do seu fornecedor para o negócio, dono de restaurante? Tudo que eu falei aqui sobre a gente conhecer o nosso cliente final do restaurante, vale também para o business to business, vale para um elo anterior nessa cadeia. Sim. Então, fornecedor de o que quer que seja, fornecedor de embalagem, fornecedor de comida, fornecedor de tecnologia para restaurante, fornecedor de mão de obra para restaurante, de uniforme, tá? O seu cliente, o dono do restaurante, ele também é uma pessoa que também tem dores, tem necessidades, tem interesses. E o que ele precisa de você é uma ajuda. Então, o que eu espero de você é que você se importe com esse cliente a ponto de oferecer para ele a melhor opção para aquilo. Puxa, eu vendo uniformes caríssimos, feitos de seda, e é isso. Tem restaurante que precisa disso. Tem restaurante que não precisa disso. Eu vendo toalhas, 500 fios egípcios. Tem restaurante que precisa disso. Tem restaurante que não precisa disso. Então, entenda quem é o seu cliente e ofereça a ajuda que ele precisa. Porque ele não precisa do seu serviço, não precisa do seu produto. Ele precisa de uma ajuda. A sua atenção, né? Por último aqui, eu consumo muito conteúdo do Joel J. E certa vez ele falou que o mentor dele era o Jacob Petrie. E aí eu comecei a seguir o Jacob e gostei bastante, comprei o livro dele.
Eu queria saber, quem é o mentor do João Branco? Se você tem um mentor, uma pessoa que você admira, que você segue, que você consome conteúdo. Aqui no meu livro, esse é o De Propósito, no verso do livro tem depoimentos de 6 pessoas, que são pessoas bem diferentes, mas que eu admiro bastante e tenho como referência. Então vou citar 3 nomes aqui dos 6. Paulo Camargo, que foi presidente do McDonald's, hoje é presidente da Espaço Laser. Juliana Azevedo, que foi presidente da P&G, Procter & Gamble, para a América Latina, foi minha chefe também. E vou citar o Marcelo Pimentel, que hoje é o presidente do Grupo Pão de Açúcar. Então eu tenho 6 pessoas aqui. São pessoas bem diferentes de mim, mas que são referências de pessoas que combinam performance com propósito. E eu acho isso muito legal. Agora, se eu fosse terminar o podcast dizendo para vocês quem para mim é realmente a minha única referência maior, é Jesus. Eu acho que essa é a referência de como viver, o que inclui como trabalhar. Busquem aí as suas referências. Muito bom. Maravilha. João, eu queria encerrar esse podcast trazendo um pouquinho da minha background, minha filosofia também de espiritualidade. Quando estive no Butão também eu conheci o conceito mais profundo de liderança iluminada, né? E no budismo, eu sei que você estudou em colégio de origem oriental, eles têm o ritual de fazer o agradecimento com a junção das mãos, no mesmo formato que a Igreja Católica faz. Isso significa pureza, e eles posicionam ela acima da cabeça, para que se lembre que não existe o eu, só o nós, na frente da boca, para que a gente saiba que tudo que vem de dentro para a gente saia de forma positiva, com uma energia boa, e na linha do coração, que tudo que a gente deseja seja genuíno. E eu quero te agradecer genuinamente por tanto compartilhamento que talvez você tenha a imensidão do quanto você impacta nas nossas vidas, mas nós que atendemos 14 mil clientes, eu passei meses antes desse momento aqui escutando as pessoas ansiosas para poder ter um momento com você. Você passou ali quase 2 horas assinando um monte de livro, incansavelmente, sorrindo, e você falou: isso faz parte, isso é o que a gente está aqui para servir. Eu quero te agradecer em nome de todos os clientes Rio Quality, futuros clientes Rio Quality e todo mundo que está aqui no Summit pelo teu tempo hoje. Muito obrigado pelo convite. Eu também. Depois de você agradecer, eu fico até sem graça de agradecer, porque eu não vou ter palavras pra... Mas é um prazer imenso, João. Assim, pro meu time ter você aqui no evento, eu tenho um time hoje, são 37 colaboradores, né? E eles ficaram empolgadíssimos quando a gente anunciou que você vinha pro evento, então para eles foi uma vitória. E eu queria agradecer aqui em nome do meu time você ter participado não só do podcast, mas da palestra lá. Muito Imagina, obrigado. Gente, prazerzaço estar aqui. Me segue lá no Instagram, gente, @FalaJoãoBranco. Quero estar aqui no ano que vem, hein? Já, me chama aí, pessoal. Vai estar. Valeu, mais do que garantido. Mais um Pod RJ, galera, no JJ Summit. Confere, compartilha esse conteúdo com todo mundo, ó. E segue a gente nas redes sociais. Vem com a gente. Um abraço.